Preste bem atenção nessas imagens. As pessoas reunidas nas ruas do Irã estão implorando por um milagre. Essa é a capital de um país que é visto como uma potência nuclear no meio do século XXI, Teherã. As pessoas reunidas em Teherã, capital do Irã, estão orando por chuva. Mas por quê? Porque a água parou de chegar nas torneiras das casas. A água simplesmente desapareceu. O que você está vendo não são cenas de um filme de ficção distópica. Não é previsão do futuro distante. É a realidade que está acontecendo agora no Irã. O que você está vendo é o momento exato em que a capital do Irã oficialmente entrou em falência de água. E o mais assustador, a cidade está literalmente desaparecendo do mapa. Não figurativamente, geograficamente. Mas antes de entrarmos nisso, você precisa entender algo crucial. O que está acontecendo em Teherã não é simplesmente seca, não é coincidência climática. É resultado de 3 décadas de extração sistemática de aquíferos antigos, corrupção institucionalizada nos níveis mais altos, e um processo geológico que é completamente irreversível. A capital iraniana não apenas está sem água, está afundando, conforme a análise do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais. Teherã está entre as metrópoles que mais rapidamente desaparecem do mundo. E quando digo desaparecem, não estou falando em termos econômicos. Estou falando literal e geologicamente. Certas regiões da cidade estão afundando a uma taxa de 35 centímetros por ano. 35 centímetros a cada ano, todos os anos. Para você ter dimensão disso, isso é centenas de vezes mais rápido que Veneza, a cidade mais famosa por estar afundando. Um edifício cuja fundação afunda 1 metro a cada 3 anos não sobrevive. Nenhuma estrutura de concreto, nenhuma engenharia, nenhum sistema moderno consegue suportar movimento tão rápido e tão instável do solo. As rachaduras que você vê nas paredes dos edifícios não são apenas estéticas. São o edifício gritando. São sinais de colapso iminente. Agora pense assim nesse problema. O solo funciona como uma esponja, não é apenas terra seca, é um sistema complexo de poros microscópicos que retém água subterrânea. Essa água não é apenas recurso, é suporte estrutural. A água preenche os poros e ajuda o solo a suportar o peso de milhões de toneladas de cidade acima. É como ter almofadas invisíveis que seguram tudo em pé. Mas o que acontece quando você remove cada gota de água dessa esponja? Quando você a drena de forma sistemática e agressiva, a esponja seca. E seco sob peso de milhões de toneladas, ela não apenas murcha, é esmagada, é comprimida, é cimentada. Os poros que retinham água colapsam permanentemente. Aqui está o ponto que ninguém quer aceitar. Mesmo que caísse chuva forte em Teherã, tanta água quanto o dilúvio não iriam conseguir penetrar o solo. Porque os poros foram destruídos, foram eliminados para sempre. A capacidade de retenção de água da bacia de Teherã foi destruída permanentemente. Conforme os relatórios mostram, não há volta. Nem tecnologia consegue reverter isso. O solo está morto. Perdeu sua capacidade de reter água para sempre. Se o problema se limitasse à água, seria potencialmente gerenciável através de importação e tecnologia de dessalinização. Mas Teherã enfrenta a catástrofe mais complexa. O colapso não é uniforme. Enquanto uma rua afunda 35 centímetros, a rua adjacente afunda 15 centímetros. Esta diferença de velocidade cortava tubulações de gás natural como tesoura. Conforme a análise de satélite do CSIS, Teherã está assentada sobre o que analistas descrevem como mina de gás gigante, pronta para explosão a qualquer momento. Túneis do metrô estão empenados, trilhos saem de seus encaixes, edifícios exibem fraturas capilares que os engenheiros descrevem como gritos do edifício. Sinais visuais de que estruturas atingiram limites de tolerância. Estas não são questões de manutenção, são sinais de colapso estrutural iminente. Quando o presidente iraniano Masoud Pezeshkian apareceu diante de câmeras em 2024, sua declaração foi notavelmente resignada. Disse simplesmente: "Não temos outra escolha." O regime havia levantado a bandeira branca. A capital oficialmente declarou falência de água. Conforme dados de satélite e relatórios de campo, Teherã agora enfrenta a situação de dia zero, termo utilizado em hidrologia para descrever o momento em que toda a água disponível foi consumida e nenhuma se encontra em reserva.
as consequências são imediatas e visíveis. Conforme relatórios da Reuters de correspondentes no terreno, filas imensas formam-se diariamente nas ruas de Teherã. Pessoas que não estão aguardando alimento ou medicamentos, mas água. Tanques de plástico são transportados manualmente. Preços de água no mercado negro ascenderam a 10 vezes o preço de 1 litro de gasolina. O regime iraniano frequentemente atribui a crise exclusivamente à mudança climática. Esta narrativa é incompleta e tendenciosa. Conforme a análise de Michael Rubin, do American Institute, a situação em Teherã representa tempestade perfeita de mudança climática e corrupção institucionalizada. Empresas afiliadas aos guardas revolucionários islâmicos construíram centenas de represas sem fundamentação científica adequada. O objetivo primário não era a gestão de recursos hídricos, era acesso a bilhões de dólares em contratos estatais. Dezenas de milhares de poços ilegais foram escavados. Aquíferos antigos com acumulação de água ao longo de milhares de anos foram drenados como se fossem infinitos. Conforme relatório da ABC, o Irã consumiu água que não possuía. Consumiu água de gerações futuras. O dia da prestação de contas chegou. Quando você remove água de uma cidade moderna, algo que os analistas políticos não gostam de mencionar é que a lei também desaparece. Em Teherã, um novo centro de poder está emergindo nas ruas. Não é o governo, não é instituição legal alguma. É a máfia de água. E sim, está sendo liderada pela Guarda Revolucionária Islâmica. Conforme relatos de inteligência e análises de segurança, a IRGC não controla apenas as represas, controla também os caminhões-pipa que entram na cidade. Você entende o que isso significa? Água deixa de ser serviço público, vira arma. O regime dirige água apenas para bairros leais, para edifícios governamentais, para habitações militares. Enquanto isso, bairros pobres com alto potencial de protesto sofrem punição através de seca, selecionada, deliberada. Isso é o que especialistas em segurança chamam de hidrodictadura. E o mais assustador, a população está se comportando como se estivesse em caça ao tesouro sangrenta. Vizinhos roubam água uns dos outros. Administradores de edifícios colocam guardas nos tanques de água. Uma sociedade que historicamente tinha um lema: aquele que dorme satisfeito enquanto seu vizinho tem fome não é um de nós. Agora se transformou em guerra pela sobrevivência. Confiança social evaporou. A resposta do regime à crise foi, conforme descrito por analistas, ilusão. Cloud seeding, semear nuvens com químicos para forçar precipitação, foi anunciado como solução. Aviões dos guardas revolucionários foram observados pulverizando químicos na atmosfera em tentativas de induzir chuva. Mas a física atmosférica não obedece ordens de burocratas. Em ar sem umidade, estes esforços são nada além de charadas caras e ineficazes, que servem apenas para contaminar a população. Quando aquíferos secos e lagos que rodeiam Teherã dessecaram, deixaram para trás mais que apenas terra rachada, deixaram sedimento tóxico. Durante décadas de atividade agrícola e industrial, pesticidas, metais pesados e resíduos tóxicos acumularam-se no fundo destes reservatórios. Agora que a água desapareceu, estes resíduos são expostos. Sempre que vento sopra, este sedimento tóxico é levado pela atmosfera. 14 milhões de pessoas em Teherã inalam diariamente o que foi acumulado. Médicos na capital relatam epidemia de tosse misteriosa. Mas nada é misterioso, é a asfixia lenta de uma cidade. A capital está se tornando zona biológica morta. Pessoas não fogem apenas da sede, fogem para evitar envenenamento, fogem para evitar asfixia. O governo iraniano propôs o que chamou de Operação de Resgate, relocação da capital, transferir 14 milhões de pessoas de Teherã para a costa de Makran. O projeto possui custo estimado de 100 bilhões de dólares. Mas surgem questões óbvias. De onde virá este dinheiro? O Irã encontra-se sob sanções econômicas. Seu tesouro está vazio. Conforme a análise de especialistas, este projeto não é plano para salvar a população. É construção de bolha luxuosa, esterilizada e segura no deserto para elites do regime, comandantes e suas famílias. Os 14 milhões de pessoas comuns, trabalhadores, professores, estudantes, são deixados à própria sorte sob ruínas de Teherã. A mensagem do regime é clara e brutal. Nós nos salvamos. Vocês se virem.
Conforme ensinado pela história humana, quando água desaparece, migração começa. Relatórios publicados por NCR Irã e imagens de campo confirmam que movimento massivo de refugiados de água iniciou-se desde Teherã em direção ao norte, especificamente para províncias de Gilan e Mazandaran, nas costas do Mar Cáspio. Pessoas estão alugando veículos com seus últimos recursos, embalando pertences, fugindo para norte em busca do único lugar onde água e vegetação ainda existem. Mas isto não é salvação, é entrada em nova zona de conflito. O Irã está sendo arrastado para conflito por recursos, guerra interna. Conforme a análise de especialistas, esta situação poderia deflagrar o maior levantamento civil no Irã em uma década, porque a população se mobilizará não por liberdade abstrata, mas por sobrevivência concreta. Não há força policial que consiga conter multidão enlouquecida por sede e fome. A ironia particular em observar que o Irã, país que investe recursos abundantes em programas de armas nucleares, em mísseis balísticos, em projeção de poder, agora enfrenta a ameaça existencial que nenhuma arma consegue resolver. Você consegue governar um povo através de medo, consegue governar através de pobreza, mas não consegue governar um povo que está morrendo de sede. As capacidades militares do Irã, a taxa de enriquecimento de urânio, o alcance de mísseis. Nada disto importa quando populações civis estão em êxodo. Agora você compreende. Compreende como a água de uma capital inteira desapareceu, como pessoas estão orando nas ruas pedindo chuva, como isto representa colapso completo de uma civilização urbana, e quais são as consequências geopolíticas reais de 14 milhões de refugiados em êxodo descontrolado.